boa noite. Começa agora o programa Tarja Branca. Hoje nós vamos falar de um assunto comum no mundo todo, o vício em drogas. Mostrado em diversos filmes, a relação com os vícios atinge mais pessoas do que podemos imaginar. Uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, mostra que 243 milhões de pessoas usam drogas ilícitas em todo o mundo. Só no Brasil, esse número chega a 6 milhões de usuários. A ONU também calcula que cerca de 500 pessoas morrem todos os dias por causa das drogas. E o uso vem aumentando entre os mais jovens. A SENAD, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, aponta que 3% dos universitários de todas as idades usam cocaína. E a maconha é a droga mais usada no mundo, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Nova Gales do Sul. Quem conversa com a gente é a psicóloga Beatriz Bassalobre, formada pela Universidade de Marília e especialista em análise junguiana pelo Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa de São Paulo. Boa noite, Beatriz. Boa noite. Beatriz, vamos começar falando sobre os tipos de droga. A maconha, de acordo com a ONU, é a droga mais usada na América do Sul. Por quê? Ela vicia mais? Não, a maconha, ela não necessariamente vicia mais, né? Ela é mais usada porque ela é mais acessível. Ela tem um acesso mais fácil. Então, ela tem essa tendência das pessoas terem, sim, maior procura. Existe essa classificação de drogas que viciam mais ou menos? Existe. Existem algumas drogas sintéticas, como o crack, por exemplo, que ele tem algumas propriedades tóxicas que influenciam de uma forma mais forte no sistema nervoso. Então, com certeza, ele vicia mais rápido. Então, 1, 2 vezes que a pessoa usa, ela acaba ficando viciada. Existe uma outra pesquisa da ONU também que fala sobre o aumento no consumo de cocaína. Você falou que o crack vicia mais, mas diz que a cocaína ela está sendo mais usada, aumentando o número do uso no Brasil. A gente pode fazer essa relação com o tráfico de drogas? Os números do tráfico de drogas podem ser relacionados a esse aumento? Sim, com certeza. Aqui, a América Latina é a maior indústria do narcotráfico do mundo, né? Então, com certeza isso tem uma relação, sim. Com esse crescimento? Sim, com esse crescimento também. Para falar agora um pouco sobre o usuário de drogas. Experimentou, é viciado? Não necessariamente. Algumas pessoas experimentam, principalmente na adolescência, que é a fase da descoberta, da necessidade de descobrir o mundo, de ser diferente, dos pais principalmente, da rotina de casa, mas não necessariamente ela vai se tornar um viciado. É mais fácil uma pessoa que tenha esse vício porque já usou. Uma pessoa que nunca usou nenhum tipo de droga provavelmente vai ser mais difícil viciar. Mas não necessariamente se você fez o uso de uma droga, você vai já se tornar um viciado. E o que torna então uma pessoa um viciado? O vício, ele se torna um vício a partir do momento que a pessoa começa a viver para a droga. Então, por exemplo, uma pessoa que começa a se tornar viciada em cocaína, ela se torna viciada e ela começa a roubar as coisas em casa para conseguir comprar a droga. Isso já começa a ser um vício, já é a hora dos pais estarem em alerta, de procurar algum psicólogo ou psiquiatra, de até intervir de uma forma mais séria. Você falou das pessoas, da pessoa em volta ficar alerta. A própria pessoa que está consumindo, ela consegue perceber que ela está viciada? A minoria consegue perceber. As pessoas que percebem, a minoria que percebe logo no começo, procuram o psicólogo ou o psiquiatra e já fazem um tratamento ali mesmo. Mas a maioria das pessoas, elas se tornam viciadas e quem percebe é quem está em volta. Família, amigo, namorado, e aí procuram o tratamento porque perdeu o emprego ou porque terminou, porque foi mandado embora de casa.
E como que o profissional da área da saúde ele faz para diagnosticar que a pessoa está viciada na droga? A maioria dos psicólogos podem fazer o diagnóstico já logo de cara. Então, percebeu que a pessoa está apresentando alguns vícios sérios, a pessoa já pode indicar um psiquiatra, uma clínica de reabilitação. Mas no meu caso, eu particularmente, a linha que eu sigo, faz todo um estudo de caso. Então eu estudo o contexto familiar, o histórico de vida da própria pessoa para chegar nesse diagnóstico. Chegando nesse diagnóstico, mesmo eu chegando nesse diagnóstico e a pessoa não querendo, não tem como eu propor a reabilitação, ela tem que sentir vontade, se sentir pronta para essa mudança. De que forma a análise junguiana ajuda a descobrir o vício? Ela procura entender o ser humano de uma forma bem humana mesmo. Então ela não enxerga só a doença, ela enxerga o ser humano que está passando por essa fase. Então ela não exclui totalmente o ser humano, ela não fala, é um viciado, vai ter que internar. Não, a gente primeiro vê se a pessoa realmente está nessa fase, se ela quer. Ela querendo, aí vem intervenção do psiquiatra, de uma clínica, dos pais. É muito importante que a família se envolva nesse contexto todo, porque toda a dinâmica familiar vai ter que mudar para ter essa melhora. Certo. Beatriz, nós vamos para um pequeno intervalo e no próximo bloco a Beatriz continua com a gente. Nós vamos mostrar também o depoimento de pessoas que estão em tratamento e pessoas que já se recuperaram. Voltamos já já. O Tarja Branca está de volta e o assunto de hoje é o vício em drogas. Quem está no estúdio com a gente é a especialista Beatriz Bassalobre. Maconha, crack, cocaína e heroína, drogas que poluem as ruas, as mentes, confrontam as polícias e entre as estratégias para combater o vício está o tratamento em clínicas de recuperação. Eu tinha 11 anos mais ou menos. E me apresentaram a primeira vez foi um baseado, né? É a maconha, né? Daí, infratores, eu fui se envolvendo com eles, né? No colégio, pulava o muro do colégio para fumar maconha. Os colegas meus chamavam eu para ir nas festas, né? Baile funk, festa eletrônica, e eu ia. Me apresentaram a cocaína. E foi onde eu comecei a usar. Comecei a cheirar cocaína, daí chegou uma certa hora que a cocaína não estava mais fazendo efeito em mim, né? Daí eu usei uma vez pedra, né? Ela tem seus momentos de prazeres e momentos de dispersar o negativo, mas por quê? Porque eu caio numa compulsividade que eu não quero parar mais. E quando essa compulsividade toma conta, aí ela se torna ruim na minha vida. Porque eu vendo até o macaco do meu carro, até a roupa da minha filha, até a meia que eu tenho no pé, eu volto descalço para usar uma pedra. Sozinho ninguém sai, isso é uma lei. Ele precisa de ajuda. E a ajuda, quando o caso é de moderado para grave, ele tem que sair do meio ambiente que ele convive. Agora eu vi a ficha caiu, né? É um futuro, né? Porque jamais sua mãe vai querer você estar usando droga, sua família, né? Você se envolvendo aí, ó. Se perdendo no mundo, se acabando na droga. E nada, você não ganhou nada. Isso daí é só uma ilusão, né? A clínica é só um start. Ele sai daqui, lá fora que começa de verdade a recuperação dele, né? Por ele só. A gente tem que tratar eles com respeito. É doente precisa de carinho, nada mais que isso. Na verdade, quero ser feliz, né, meu? Isso aí traz prazer, mas não traz felicidade.
Vimos no primeiro bloco sobre os tipos de droga e como um usuário se torna um viciado, que no mundo médico é chamado de adicto, que vem do latim e significa dependente de. Então, Beatriz, quais são os reflexos da droga, tanto no físico e no psicológico de quem usa? No físico vai depender muito da droga, no psíquico também. Mas no físico, por exemplo, um usuário de crack, ele fica extremamente magro, quando ele já está viciado, ele fica extremamente magro, apático, psiquicamente desmotivado, emocionalmente abalado. Então é uma pessoa que fisicamente você percebe que ela não está bem. Já é um estado bem precário do vício. Cocaína, por exemplo, a cocaína ela deixa a pessoa muito nervosa, muito instável emocionalmente. Então, num determinado momento ela tá bem, no outro ela deu 5 minutos sem aparentemente acontecer nada, ela explode. E fisicamente também, ela emagrece muito. A bebida, ela engorda muito, fica com os olhos amarelados, com o rosto avermelhado. Então, tem esses sintomas. Todos eles, psiquicamente, desenvolvem uma depressão. Por que esse sintoma de emagrecer é tão comum entre elas? É o princípio ativo da própria droga. Dependendo da droga, por exemplo, a maconha ela tem um princípio ativo que acelera a vontade, o apetite. Então, aumenta o apetite da pessoa. Então, a pessoa passa a comer mais. A cocaína já não. A cocaína ela inibe o comer, ela dá uma sensação de energia para a pessoa, então a pessoa tem essa sensação. O crack também inibe a fome em pessoas que passam necessidades fisiológicas, né, de alimentação, de frio, elas inibem tudo isso. E como a cocaína é cara, o crack é mais usado nas periferias justamente por isso. Existe alguma droga que não traz nenhum tipo de reflexo físico que possa ser percebido? Não, todas trazem. Quando você se torna viciado, todas trazem um aspecto. A maconha, por exemplo, quando é o usuário constante, já é um viciado, o olho da pessoa é diferente. Mas você tem que saber, o especialista tem que saber observar tudo isso. Existem doenças crônicas que podem ser causadas pelo uso da droga? Existem algumas doenças que podem ser causadas pelo uso da droga, mas o médico, o psiquiatra ou às vezes até o especialista no assunto vai saber o que é que pode causar, mas psiquicamente falando, a depressão é a mais recorrente delas. A depressão ela começa a virar uma doença crônica porque a pessoa ela não consegue sair do problema. E mesmo quando ela sair da clínica de reabilitação e ela estiver convivendo no meio social, ela vai ter, sim, recaídas psíquicas, que são recaídas emocionais. Então, a depressão, ela começa a ser controlada, de repente, ela dá uma caída. Então, fica instável, sim, emocionalmente. Então, nós tivemos acesso a pesquisas que mostram que o aumento no uso de drogas por adolescentes, aí de 13 a 15 anos. A gente pode dizer hoje, então, que essa faixa etária ela é mais vulnerável? Ela é mais vulnerável não para se tornar um viciado, sim para o experimentar a droga. Sim, ela é vulnerável, mas sempre foi. O aumento de droga chegou até nós de uma forma mais fácil. Então, as pessoas têm acesso mais cedo a esse tipo de coisa. Então, o adolescente, ele tem a vontade de conhecer o diferente, ele quer conhecer o diferente, ele experimenta, mas não necessariamente ele vai se tornar um viciado por isso. Os vícios, eles envolvem muitos fatores, contexto familiar, contexto profissional também, ambiente de trabalho, estresse, geneticamente também isso pode tem muita influência, sim. Isso pode dizer, então, que, por exemplo, pais que usaram drogas, os filhos têm mais tendência a usarem? Sim, em alguns casos, sim. Existem algumas pesquisas de alguns pediatras que eles percebem que tem algumas crianças em determinados lugares
de pais que eram usuários de drogas, são, né? Que nascem fisicamente faltando um membro, ou eu já recebi um caso de uma criança que ela nasceu com os órgãos para fora, então ela não terminou toda a formação dela, ela nasceu prematura com 9 meses. E existem também algumas crianças que já nascem na síndrome de abstinência, já precisando da droga, porque é uma droga química, envolve o corpo. Voltando agora a falar um pouco sobre os adolescentes, essa fase de pré-adolescência, adolescência, existe algum fator psicológico que influencia nesse experimentar, nessa vontade de conhecer as drogas? A adolescência ela é muito interessante, na verdade é a hora que a pessoa está começando a se enxergar como pessoa e ela quer provar por si só as coisas. Então, alguns adolescentes sentem essa necessidade de experimentar o diferente, o proibido, o que não pode. É a curiosidade, é a vontade de sair das regras. O adolescente tem sim esse perfil, e que até é muito saudável, não para o uso de drogas, mas o se experimentar como ser humano, isso é muito saudável. Por isso que eles acabam fazendo esse uso. Mas, se você souber administrar, tudo bem, ok, não terá problema. Mas se você não souber administrar isso, se você não tiver preparado emocionalmente ou tiver uma família que tenha uma base, uma estrutura boa para receber isso, aí você vai ter problema. Muitas pessoas ainda hoje acreditam assim, tem esse mito de que as drogas elas vêm da periferia, elas ficam lá e de lá elas saem, se espalham para o resto da cidade ou do país. Existe uma classe social mais vulnerável às drogas? Não. Existe esse mito sim, mas porque é muito mais fácil da mídia chegar até lá do que num bairro super rico, por exemplo, né? Num bairro de artistas, num condomínio que só tem artistas. É muito mais fácil você chegar lá na periferia e falar e ver as drogas do que numa casa que existem muitas festas de pessoas muito ricas em que na mesa das pessoas são distribuídas como se fosse docinhos assim, potes com drogas. Isso é muito comum. Existem até em algumas cidades que eu acredito que o uso de drogas seja maior nos bairros ricos do que nos pobres. Beatriz, nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos com o Tarja Branca. Quais as consequências? 28 milhões de brasileiros têm hoje na sua família o contato com algum usuário de droga. Nós vamos saber um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Continuamos com o Tarja Branca com o tema drogas. Nesse último bloco, vamos conversar sobre a relação da família com o usuário e os tipos de tratamento. Quem está no estúdio é a psicóloga Beatriz Bassalov. Beatriz, você já comentou muito sobre essa relação da família e das pessoas que estão no convívio. Existe, além desses comportamentos que você já citou, alguma coisa além que a família consiga perceber que tem um usuário em casa? A família começa a perceber que os comportamentos que ele tinha antes, que eram comuns e rotineiros, a pessoa começa a parar de ter ou a mudar, ou a ficar mais agressiva, ou sumir as coisas de casa, que é o que acontece muito. A família percebe, mas o problema é que a maioria das famílias fingem que não sabem do problema, ou até por medo de encarar o problema, de entrar em contato com isso e ter que mudar, porque toda a família vai ter que entrar praticamente em tratamento para isso
ser resolvido. Você fala que toda família precisa entrar em tratamento, mas qual que é o primeiro passo para essa família que desconfia ou que observa que tem um membro usando drogas? O primeiro passo é você consultar um psicólogo ou um psiquiatra, os dois, para você investigar melhor. O que eu preciso fazer? O que é que está acontecendo? Eu estou suspeitando disso. Converso com a pessoa, não converso. Conversar com o filho, por exemplo, se é os pais que estão suspeitando, conversar com o filho é muito legal. Porque o filho, você vai saber você vai ter um feedback do que está acontecendo. O filho mentiu, continua tendo esses comportamentos, você vai procurar ajuda de um profissional especializado no assunto. E ele vai conseguir, junto com estudando o histórico de vida da própria pessoa, saber exatamente o que os pais podem fazer. Se já está muito grave, então aí vai precisar de uma internação involuntária, que é o que tem. Em alguns casos é preciso fazer isso quando a pessoa coloca em risco a própria vida ou a vida dos familiares, namoro, amigos, aí sim já é o passo para uma internação involuntária. Você é a favor dessa internação compulsória? Particularmente não. Por quê? Porque eu acredito que a pessoa, não sabendo do que vai acontecer com ela, não tendo essa consciência de que ela precisa, ela vai fazer, porque ela vai ser obrigada, vai sair com raiva, com muita angústia daquilo tudo que ela passou e provavelmente vai ter uma recaída. Você falou de consultar da família e procurar um profissional. Qual que é esse profissional especializado? Todo psiquiatra ou psicólogo pode lidar com esses casos? Depende muito do caso. Quando são casos graves, mesmo que os pais procurem um psicólogo, que não seja específico dessa área, ele vai orientar e provavelmente indicar. Se são casos mais moderados, não são tão graves, aí não tem problema nenhum, porque na formação do psicólogo ele tem todas as condições de trabalhar com o assunto. Como que o pai aborda o filho ou a pessoa que está em casa para falar sobre isso? É bem complicado, né? Se a família já não tem uma dinâmica de conversar, de trocar informação, de saber como que você tá, o que é que está acontecendo, é bem difícil do pai chegar e falar, e aí, né? Para o primeiro contato com o profissional, o pai precisa levar a pessoa que eles confiam, o filho, ou é preferível que ele vá antes para conversar, para tirar as dúvidas? Depende muito do que a própria família quer. Para o profissional, se já é um adolescente, já é maior de idade, é necessário que a pessoa vá, porque ela só vai conseguir fazer o tratamento se ela quiser. Certo? Agora, se é um adolescente de 15 anos, por exemplo, vai os pais, eu prefiro que vá os pais e depois eu começo a intervenção com o adolescente. Falando em tratamento, Londrina oferece opções de tratamento de graça para quem quer se livrar dos vícios. A Casa de Reabilitação Morada de Deus, que fica na zona norte da cidade. Mais informações pelo telefone. E também o Narcóticos Anônimos, que tem sua sede na rua Higienópolis, número 1073, e faz reunião todos os dias. Outra opção é o CAPS, o Centro de Apoio Psicossocial, que fica na rua Otaviano Félix, número 65. Você também pode ir à Clínica Psicológica da UEL, que fica no campus da universidade. Beatriz, e no emprego? Quando o empregador ou o dono da empresa percebe que tem um funcionário que tem esse problema com vício, como que ele deve se comportar? Qual a reação que ele tem que ter? A primeira atitude deve ser conversar com o funcionário que ele suspeita, investigar se realmente é isso que está acontecendo e propor ajuda. Né? A pessoa que já está viciada, ela está já de alguma forma pedindo ajuda. Então, a empresa deveria ter essa postura. Não é o que a maioria das empresas fazem, mas ela deveria ter essa postura de conversar, de questionar e de propor ajuda. O que você precisa para sair disso? Você quer? O que está faltando para você chegar sair desse vício?
Você falou que a pessoa que está viciada, ela está pedindo ajuda. Para falar um pouco agora da recuperação, quais são os tipos de tratamento disponíveis hoje para os usuários? Tem os tratamentos de casas de reabilitação, que são muito bons, porque a pessoa tem um tratamento específico para ela, tem psicólogos, terapeutas, pessoas que já foram viciadas e que saíram disso, estão vivendo muito bem. Existe só o tratamento psicológico, existe o tratamento psicológico e psiquiátrico, existe também o tratamento só psiquiátrico. Vai depender muito do caso, do que a pessoa está disposta, do quanto ela quer investir nesse processo, em tudo isso. Mas mesmo que a pessoa vá fazer uma internação, mesmo que ela fique internada, quando ela sai, é muito importante que ela tenha um acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, pelo menos nos 2 primeiros anos, para ter esse respaldo profissional, essa segurança. Com a volta com o convívio social, que você falou que a pessoa sai daí da internação, né? Os riscos de ter uma recaída, quais são? São grandes esses riscos? São grandes, né? Um dia eu tô dentro de uma casa de reabilitação, no outro dia eu tô no mundo, né? Saindo com os meus amigos que bebem, que fumam. Existe sim muitos riscos, os riscos estão aí para todos nós, né? Mas a recaída ela não é um sinal de fracasso, não deve ser um sinal de fracasso. A recaída, ela faz parte do processo, na verdade. A pessoa tem a recaída, mas você vai espaçando o uso da droga. Então, ela tem a recaída, ela fica mais 4 meses, tem recaída, fica mais 6 meses. Isso é um progresso. Querendo ou não, é um progresso. A família, de alguma forma, ela colabora nessa recaída? Depende da família, depende da relação que a pessoa tem com essa família, se essa família tem se a família é de ex-usuários ou se a família se envolve com drogas, vive num ambiente que tenha droga ou bebe muito. Aí isso é muito peculiar de cada caso. Existem famílias que a recuperação é certa, porque a família toda entra no jogo. Então, mesmo que tenha usuários ou pessoas que de vez em quando fumam maconha, por exemplo, mas pro usuário, o cheiro da maconha ativa a vontade de fazer o uso do crack, por exemplo, isso deve ser evitado. Existem famílias que conseguem cortar tudo isso para conseguir sair dessa dificuldade que a pessoa está vivendo. Ok, Beatriz, quero agradecer a sua participação no nosso programa. Obrigada, Obrigada a você que acompanhou o nosso programa. Nosso tema de hoje foi o vício em drogas. O Tarja Branca termina aqui. Até a próxima edição.